todos! Hoje estamos aqui com o Walter da ZQuest para conhecer um pouco mais sobre a história dessa gestora. Então, muito obrigada, Walter, por nos receber aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para tu contar um pouco da tua história, quem tu é, para os nossos assinantes. Bom, obrigado. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Bom, eu sou o CEO da ZQuest, estou aqui desde 2006, sou economista formado pela PUC do Rio de Janeiro, vim para São Paulo em 91, passei alguns anos no Banco Safra, depois fui para o Banco Garantia, fomos vendidos para o Credit Suisse, e em 2006 topei o desafio de entrar num mercado ainda muito incipiente numa empresa de gestão independente. Tinha uma empresa pequena e passamos aí ao longo do tempo por uma série de experiências que eu acho que fortaleceram muito o negócio. Nós temos hoje uma gestora com quase 20 bilhões de reais sob gestão, mas muito bem espalhados em várias estratégias diferentes. Eu acho que hoje isso é um grande diferencial da empresa. A gente tem uma prateleira de produto muito diversificada, com ações livre, small mid caps, long bias. Nos multimercados tem os long short, que não tem nenhuma correlação em 10 anos com a Bovespa, os multimercados macro, renda fixa, crédito high grade e, finalmente, a arbitragem. Também temos um passivo bem pulverizado. Temos, apesar de não atendermos pessoa física, contamos com parceiros como vocês para dar o advice aos investidores que vão chegar nos nossos fundos, mas temos hoje mais de 150 mil CPFs através de terceiros. Temos um passivo muito diversificado e uma equipe de gestão grande. Para poder ter uma prateleira tão diversificada de produtos, com tantas estratégias, é necessário ter um time de gestores muito experiente, qualificado e com expertise diverso. Então, nós temos 53 pessoas ao todo, contando todo o staff, mas são 20 sócios na empresa. Estou muito animado aí com o ambiente e o futuro do mercado de capitais e acho que a gente está muito bem posicionado para tomar proveito desse momento. Com certeza. E tu poderia contar pra gente um pouquinho como funciona assim, o processo de tomada de decisão de vocês, a parte de análise até a decisão de investir ou não, gerenciamentos de risco, como claro funciona por detrás assim, da ZQuest? Claro que sim. Eu acho que isso também é um diferencial e acho que olhando para o futuro, ainda mais com esse momento em que você tem uma democratização do acesso dos investidores aos produtos, juros baixos, que está fazendo pessoas que no passado não tinham grande experiência com fundos cada vez mais procurarem ativos de risco. Eu acho que a legislação também vai obrigar os gestores a estar melhor preparados para atender os investidores e garantir que os produtos sejam de boa qualidade. Nós fazemos isso desde o início. Inclusive, o meu papel na ZQuest é esse, né? Eu não sou gestor, então o meu negócio é gerir a empresa, tomar conta dos processos e garantir que cada fundo esteja adequado ao seu mandato específico. Bom, o nosso processo de investimentos é único. Quando você vem na ZQuest e nos conhece a empresa, confia, você vai ter a certeza de que todas as diversas estratégias utilizam o mesmo processo de investimento. O processo é um processo fundamentalista. Ninguém aqui opera se vai chover, ou gráfico, ou um boato, um rumor. As coisas são muito bem fundamentadas em pesquisa, como tem que ser. Um mundo cada vez mais profissional não tolera amadorismo. A gente precisa primeiro ter uma leitura da economia internacional, e essa é uma vantagem de uma casa com diversas áreas. A gente tem uma troca muito rica entre as equipes, cada uma olhando para uma coisa. Então, na área macro, nós temos economistas que olham a economia internacional, e aí nós temos também o auxílio de fazer parte do Grupo Azimuth. A gente pode ter uma troca com as equipes de gestão da Azimuth espalhadas em 17 países do mundo. É diferente você falar da China com alguém que faz research ou com alguém do nosso grupo que está lá colocando risco no dia a dia. E aí a gente entende como é que o mundo vai afetar o Brasil. Depois a gente tem uma equipe de economistas olhando especificamente para a economia brasileira, que tem que ser o nosso maior expertise, e como que a economia brasileira vai afetar até o nível setorial. Porque num momento de maior expansão ou num boom de commodities, você vai ter diversos setores que vão andar. No momento de melhoria e fortalecimento da demanda, com aumento de consumo, são outros setores que podem ser melhor impactados. No momento de aumento ou diminuição de juros, a mesma coisa.
E depois nós temos equipes específicas que vão olhar o tema das empresas. Aí o famoso bottom-up. O que é o bottom-up? É esquecer o resto, esquecer o macro, esquecer o país ou o mundo e olhar só para a empresa. E aí nós temos também duas visões convergentes e que se adicionam, gerando uma visão melhor da empresa, que é a visão da empresa na equipe de ações, que vai estar olhando para valuation, múltiplos, receitas, como está o negócio, estrategicamente, mas tem a equipe de crédito, que vai estar olhando para a empresa de um ponto de vista de solvência, de fluxo de caixa e de liquidez. Essas duas visões acabam nos dando maior, como eu vou dizer, sabedoria sobre um determinado ativo. Então, quando você pega todas essas visões juntas, você acaba tendo uma facilidade maior de traçar um cenário. O que você vai observar é que aqui na ZQuest, todas as estratégias e os fundos trabalham com o mesmo cenário. A gente tem a oportunidade, dentro de casa, nas reuniões de investimento e de comitê, de debater o cenário. E debater até, muitas vezes, sanguineamente, com emoção. Não, mas é isso que importa muito, porque a gente precisa ter opiniões divergentes para a gente ir tomando as decisões, né? Porque se todo mundo fala, legal, ok, não se você só ouve a sua voz, você não aprende nada. Tem que ter o contraditório. Mas depois dessas discussões, a gente chega num cenário único. Você vai ver que não tem... nós temos quase 30 fundos abertos ao público, não tem, além de mandatos específicos, mandatos exclusivos, não tem um fundo nosso que está operando num outro cenário que a gente coloca dentro da gaveta para, se tudo der errado, no ano seguinte mostrar ao contrário. E eu tenho muito orgulho de dizer que todos os fundos da empresa batem os seus benchmarks respectivos desde o início. Do ponto de vista de governança e risco, não pode ser diferente. Quando você vai numa empresa, uma Apple, você vai olhar lá o iPhone, ou o iPad, ou o laptop, o que seja, você espera o mesmo processo, o mesmo padrão, uma mesma qualidade. Aqui é a mesma coisa, é um negócio como qualquer outro. Então, nossas áreas de controle de risco, de liquidez, monitoramento, governança, compliance, valem para todas as áreas da empresa. E, novamente, o gestor que não fizer isso corre o risco de perder o negócio. Porque eu tenho absoluta convicção que num mundo onde cada vez mais pessoas físicas estão investindo em fundos, o legislador vai querer garantir que essas pessoas sejam protegidas. Como? Através de produtos de qualidade. Com certeza. Uma coisa que tu citou agora é algo que a gente tenta trazer para os assinantes da Suno e todos os investidores que nos acompanham, rede social, mesmo sendo assinante ou não, essa questão do longo prazo, de querer investir para o longo prazo, não, mesmo em fundos de investimento ou diretamente em ações, a pessoa ter essa mentalidade. Então, entrar para a ZQuest, buscar entender, conhecer um fundo, como funciona a gestora, a mensagem que tu teria para isso, para a pessoa ficar no longo prazo, não querer só ter esse ganho e entender que o investimento é para mais tempo. É muito difícil prever o curto prazo. Nos últimos 6 meses, quantas vezes nós pegamos aí um mesmo analista econômico ou analista político mudando de opinião sobre a reforma da Previdência? Vai ser maior, agora vai ser menor, desidratou e não vai passar. E a gente acabou de ver agora, aprovada pelo menos em primeiro turno na Câmara, uma reforma muito mais robusta do que se esperava. E aí o mercado andou. Quando a presidente Dilma foi impeached, a gente tinha uma trajetória macroeconômica complicada, porque a equipe dela apostou numa agenda econômica, na minha opinião, equivocada, e aqui não tem opinião política, estou olhando apenas a economia, que levou a um endividamento, a um crescimento da dívida pública muito grande. No momento em que o governo Temer começou, a gente entendeu que algumas medidas econômicas foram tomadas colocando o Brasil no trilho. E ali nós ficamos muito construtivos com o cenário. Aí teve o dia do Joesley, depois teve a greve dos caminhoneiros, com grandes perdas imediatas na Bolsa. Quem reagiu àquilo e vendeu, depois viu o mercado subir, é muito mais difícil. Puxa, vendi a 10, agora está a 20, vão entrar? Bom, o que estava a 10 e a 20 agora está a 40. E aquele cenário construtivo que a gente viu lá atrás se materializou. O segredo para ganhar dinheiro, primeiro, olhar para o longo prazo, porque o curto prazo é quase imprevisível. Segundo, procurar não vir investir direto conosco sem falar com o seu advisor, porque
cada pessoa, você só tem uma curva eficiente, cada um individualmente tem um ponto ótimo diferente. Deixa eu dar um exemplo. O Mark Zuckerberg, lá, o dono do Facebook, o rapaz tem 30 anos, né? Bilhões de dólares. Ele pode botar 90% do dinheiro dele em bolsa. Porque ele ainda vai ter alguns bilhões de dólares na conta, não faz muita diferença. Ele vai ter liquidez para qualquer emergência. Ele pode botar 90% em bolsa e deixar 30 anos lá. Um sujeito de 70 anos com 50 mil reais, dependendo do que você tem aí de despesa no dia a dia, você não pode botar 100% em bolsa. Talvez você nem deva colocar nada em bolsa. O que você precisa entender primeiro é qual é o seu perfil de risco. A sua carteira tem que estar adequada ao seu perfil, senão você não vai aguentar. Você não vai conseguir ficar. Ou, se você for super conservador, você está mal investido. Uma vez obedecido esse perfil de risco, você pode oscilar. Se o sujeito ali devia ter 20% em ações, ele pode ter em determinado momento 25%, em determinado momento 15%. Mas essa coisa de ficar querendo tradar e ganhar dinheiro no giro da bolsa, de novo, eu nunca vi dar certo. Pode ser que exista, nunca vi. E por último, selecionar alguns bons gestores. Eu não gostaria que os nossos investidores tivessem só a ZQuest. Para quê? Para ter uma diversificação dos seus ativos. Agora, não adianta ter 10 gestores. Eu garanto para vocês, faz qualquer simulação, pega 10 gestores de bolsa, o retorno da carteira junta vai dar igual ao do Ibovespa. Então você tem que pegar 2 ou 3 que você confie, né, naquela determinada estratégia e seleciona. Na outra, 2 ou 3 que você confia, seleciona. E aí mantém um longo prazo. Esse é até um ponto que eu gosto de citar, porque eu gosto de ter meus investimentos em ações sozinhas, mas eu gosto de ter fundos também, porque eu estou diversificando a minha própria gestão. Claro. Porque às vezes a gente não é imune a um desvio nosso, algum erro de conduta, então é muito interessante isso. Bom, eu sou suspeito, eu tenho, ao contrário do que eu recomendei, eu tenho tudo na ZQuest. Todo o meu patrimônio está investido aqui, mas é diferente. Aí eu acho, né, que é um alinhamento que o investidor precisa ver. Completamente, isso é muito importante. E eu confio muito no meu negócio. Na própria ZQuest, muitas das pessoas devem ter basicamente quase o seu patrimônio todo aqui. Nós temos um veículo interno que investe nos nossos próprios fundos, sem nenhuma vantagem de liquidez em relação aos investidores finais. Mesma liquidez. Mas a gente tem um fundo de fundos interno que compra os produtos da casa para a nossa equipe. Até porque aqui é proibido ficar gerando, tradando, comprar derivativo. Isso tira o foco da equipe no dia a dia e na nossa obrigação, que é dar retorno aos fundos. Por sinal, os novos tempos, né, são complexos. Cada vez mais eu vejo aí uma atividade em rede social de gestor muito grande. Se o gestor tiver muito tempo na rede social, fica preocupado, porque ele deve estar passando pouco tempo na gestão. A nossa única obrigação com profissionalismo, seriedade, trabalho duro e afinco, gerir os nossos fundos para que vocês possam ter um desempenho consistente ao longo do tempo. Outra coisa, já que a gente falou de tanto assunto, isso é interessante. Não vale a pena, em gestão de investimentos, querer ser o Ayrton Senna. E em gestão de investimentos, você querer ser o seu número 1 o tempo todo é muito perigoso. Em gestão, você tem que buscar, de vez em quando, ter um segundo lugar, um quinto lugar, um quarto lugar. Se você conseguir estar no topo do segundo quartil ou no primeiro quartil de maneira consistente ao longo do tempo, você vai conseguir realmente gerar uma criação de valor muito grande para o investidor final. Com certeza, até o próprio investidor é muito interessante ele entender que não basta ele só ir procurar sempre o fundo querendo mais retorno, mas sim buscar uma gestora que ele se identifique, que ele entenda os critérios, para que ele consiga se manter no longo prazo, para quando tem a oscilação para baixo, ele, não, mas eu acredito na gestão, então eu vou permanecer aqui. Evidentemente que sim. Isso é muito importante. Então, Walter, para não ocupar muito teu tempo, eu gostaria de pedir uma última palavra tua, alguma coisa sobre a ZQuest, alguma mensagem para os nossos assinantes. Bom, eu acho que nós estamos entrando num momento ímpar, né, na história do mercado de capitais brasileiro. O Brasil sempre teve, em toda a história, um governo que dominava o ciclo econômico, em expansão permanente, e que, para sustentar essa expansão, precisava fazer crescer a dívida pública e, para financiar essa dívida, tirar todos os recursos que tinham disponíveis no sistema, asfixiando os empresários, asfixiando o setor privado e gerando juros muito altos, naturalmente. O Brasil também sempre foi um devedor em moeda forte,
né? Desde sua independência até o começo dos anos 2000, quando a China criou aquele boom de commodities. Nós fizemos reformas estruturais muito importantes no governo Fernando Henrique, lei de responsabilidade fiscal, o tripé da política econômica, privatizações que tornaram, por exemplo, o Brasil competitivo em telecomunicações, com toda essa mudança digital. Imagina se a gente ainda estava na Telebrás. Depois, no governo Lula, a gente conseguiu, de novo, sem opiniões políticas, opiniões apenas econômicas, a gente conseguiu fazer crescer o mercado de consumo e a renda real do brasileiro. Lula e Fernando Henrique juntos, em 17 anos, tiveram uma expansão de 4% ao ano da renda do brasileiro, transformou a sociedade brasileira, fez o brasileiro se tornar um consumidor e, mais do que isso, uma vez preenchidas certas necessidades básicas, o brasileiro começou a olhar para os serviços e constatar a falência da qualidade do serviço público, seja em educação, em saúde, em infraestrutura, em segurança, o que fez ter toda essa mudança que as últimas eleições de 2016, no âmbito municipal e 18 no federal, mostraram um cansaço com a velha política e com a ineficiência do Estado. Então nós estamos entrando agora numa nova fase, em que, primeiro, o Estado, durante o governo Dilma, quebrou por uma aposta política e econômica equivocada, e agora ele precisa reduzir de tamanho. Ao reduzir de tamanho e fazer a reforma da Previdência, que coloca a dívida pública arrumada, nós vamos entrar numa nova fase, onde, primeiro, vamos ter juros baixos no longo prazo. Isso faz com que o investidor... Imagine você ter que vender um fundo para alguém quando o cara podia ter 14% ao ano sem imposto. Era impossível. Hoje o investidor precisa tomar risco, ou então vai ter 0,5% ao mês, ou menos, essa é a sua realidade. Então tem que tomar risco. Por outro lado, as empresas vão voltar a investir. Eu acho que o Brasil vai entrar na fase agora de crescimento bastante robusta, e as empresas querendo investir não vão ter mais bancos públicos dando dinheiro farto e subsidiado. Então as empresas vão ter que vir a mercado, emitir debêntures, emitir ações. Essa combinação vai gerar mais nomes, mais players, mais liquidez em equities, em dívida, o que vai dar mais capacidade para os gestores. Então é um momento mágico do mercado de capitais. Eu acho que você não deveria esperar, não se investe tudo de uma vez, mas a hora de começar a investir, olhando para o longo prazo, é agora. Acho que a gente vai entrar numa fase de expansão de múltiplos e de valorização dos ativos reais, porque o dinheiro, a liquidez, pelo juro baixo, está perdendo valor. Quando o dinheiro começa a perder valor, os ativos reais se valorizam. É o contrário dos últimos 50 anos do Brasil. Não dá para não estar animado. E eu acho que a ZQuest é uma empresa que, ao longo do tempo, se preparou. Nós não somos uma empresa de uma única estratégia, nós não temos nenhuma tese que a gente quer aprovar, a gente é uma empresa que tem um compromisso de entregar retorno consistente ao longo do tempo. Perfeito. Muito obrigada a todos. Esse foi um trecho da nossa entrevista com o Walter da ZQuest. Se você gostou, eu vou te convidar para assinar a nossa assinatura Suno Fundos de Investimentos, onde você vai ter acesso à entrevista inteira com o Walter e também de diversos outros gestores.